Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu estou aqui com a Clara Anastácia, atriz, diretora e roteirista, e mais uma Caixa Preta, uma conversa feita por quem e para quem ama o cinema. Não esqueça de curtir o nosso canal e ajudar com os comentários. Clara, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Clara Anastácia, por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente, para falar do seu filme que fez muito barulho aí. Né? Eu vou agradeço você ter aceito o nosso convite. E eu vou fazer só uma breve introdução para os nossos espectadores, né? A ideia é que eles leem a bio no programa. Você é roteirista, diretora, começou com uma produtora, Larry B, no Rio de Janeiro, nasceu em Pavuna, fez Escasso, que fez muito barulhos nos festivais nacionais e internacionais, com reconhecimento assim, incrível. E queria que você falasse, se apresentasse, né? E você falasse um pouco como que você chegou no cinema. Tá. Me chamo Clara Anastácia, sou roteirista, diretora, sou da Pavuna, da favela da Pedreira, no bairro da Pavuna. É muito importante porque essa região forjou quem eu sou, assim, e forjou o cinema que eu faço e pretendo continuar fazendo. Qual era a outra parte? Você falar da sua trajetória, como você chegou no cinema. Ah, tá. Como quase toda criança suburbana, favelada, que tem desejo de trabalhar com artes, assim, eu tive que escolher uma arte para estar presente. Eu tenho uma criação muito, muito específica que foge das estatísticas de uma criança negra e favelada. Meu pai e minha mãe eram ativistas na favela, né? Minha mãe faleceu, meu pai segue sendo. Eles mobilizaram muitas coisas na favela da Pedreira, entre relação com o MST para alimentar a comunidade, vínculos com Augusto Boal e alguns outros artistas, políticos também da época. Então, na minha infância, a favela da Pedreira ela viveu uma revolução assim, que infelizmente se findou com o tempo, mas houve um fomento muito grande à cultura daquele local. E minha mãe foi coordenadora de uma creche e minha tia coordenadora de uma ONG chamada Bento Rubião, onde eu tinha meio que todo um leque assim, de possibilidades de dança afro, de estudo, de leitura mesmo, de ter acesso a livros, de ter acesso à cultura, né? Tipo, o primeiro filme que eu vi foi Tainá, por conta de uma viagem cultural da favela para o cinema. Então, é desse lugar que nasce, assim, a minha trajetória. O cinema, ele vem muito posteriormente, assim, porque eu comecei primeiro com teatro. Eu lembro que meu pai falou, bom, você tem que escolher alguma coisa para fazer. Alguma arte, né? Já que você quer ser artista, mas você não pode fazer tudo. E aí eu falei, bom, eu lembro que eu, muito nova, pensei, eu gostaria de fazer cinema, mas cinema é só pra gente rica, tá ligado? Então, vou fazer teatro, que teatro eu vou estar com todo mundo, posso fazer teatro na rua, posso fazer teatro em qualquer lugar, posso escrever peças, eu sempre tive esse desejo de escrita. E aí, fiz teatro durante muitos anos, fiz faculdade de teatro, fiz estética e teoria na Unirio, fiz faculdade de ciências sociais na FRJ. Eu comecei a fazer teatro muito nova. Eu já fazia teatro, na verdade, com meus pais na favela desde criancinha, porque eles me levavam para todo canto. Então, eu segui no teatro, comecei a fazer teatro efetivamente por conta própria com uns 12, 13 anos, e segui até os meus 28 anos fazendo teatro. E aí, com 28 anos, eu rompi com teatro por uma questão mesmo de classe, assim. Era bem difícil fazer teatro na Zona Sul do Rio eu não me sentia uma autora, assim, sabe? Eu me sentia só um instrumento para que as coisas acontecessem. Mas eu não me sentia autora da obra, autora, criadora. Eu nunca estava nesse lugar. Então, eu dei essa rompida, segui meus estudos com estética e teoria, até o momento em que houve esse convite da Larry B, do Daniel Filho, na verdade, para que eu entrasse como consultora de uma série que ele estava escrevendo na época. E aí, posteriormente, acabei entrando como roteirista. Quando eu entrei como roteirista, eu fiquei quase um ano com o Daniel em sala,
Enfim, o Daniel é uma figura muito icônica da televisão brasileira, assim, né? Então, era engraçado que eu lembro que foi o meu primeiro grande trabalho, assim, onde minha família olhou e falou, caramba, tá, deu certo, todo o nosso esforço está acontecendo. E aí eu lembro que quando eu falei que eu estava com o Daniel Filho, minha família inteira pensou, meu Deus, caramba, né? Imagina. E aí minha tia-avó, que sempre foi empregada doméstica, falou, ai, teve uma vez que eu quase trabalhei na casa dele. E eu falei, caramba, que loucura, né? Tipo, como o mundo, ele é muito pequeno ao mesmo tempo, né? Que ele é muito grande. E aí eu fui meio que mordida, assim, por essa relação com o cinema. E aí, no meio desse processo de escrita para o roteiro dessa série, eu comecei a vislumbrar um pouco o que é a novela brasileira, tipo, o que seria uma decolonialidade diante do roteiro que a gente já é acostumado a fazer, né? Embora a gente tenha hoje os streamers dentro do país, assim, estando dentro da nossa cultura de consumo hoje em dia, a gente é forjado, né? Criado mesmo nas novelas, assim. Então eu comecei a olhar para esse roteiro, para essa forma que esse roteiro acontecia, o que seria uma cultura popular brasileira, pop, né? Que de fato afetaria, assim, né? Tipo, o público. E eu comecei a olhar o mercado de trabalho que eu fui totalmente inserida depois desse projeto com o Daniel. E essa história que a gente tem, né? Que é a novela. E aí eu desenvolvi o melodrama decolonial, que é um conceito que ainda segue em desenvolvimento, mas já tem agora acho que 5 anos, se não tem, está prestes a fazer. E o melodrama, quando eu terminei o primeiro texto sobre ele, eu falei, bom, preciso escrever alguma coisa que faça sentido agora. Escrevi fui ousada ao ponto de querer escrever um novo gênero. Preciso ver se ele dá certo. Que é o melodrama decolonial, isso? Isso. E por isso que o Escasso ele é apresentado como melodrama colonial 1, é isso? Um melodrama decolonial 1. Tá. Que é um experimento mesmo, né? O Escasso, ele surge como um experimento dessa pesquisa. Assim como também é meu próximo filme. Eu encaro muito ainda como experimentos, assim, né? Então, vamos só dar uns passinhos para trás, tá? A gente também levantou que você teve uma carreira como música, é isso? Sim. O que você fazia? Tem um álbum, né? O álbum Pix. Como fala? Anastácia. Anastácia. É isso. Eu acho que quando meu pai perguntou o que você quer fazer como de artes, e eu falei teatro, eu entendia que eu queria experimentar muitas coisas. E eu fui uma adolescente que estudei numa escola particular durante todo do ensino fundamental até o meu ensino médio. E eu via todos os meus amigos podendo fazer muitas coisas, assim. E eu não tinha realmente condições financeiras de fazer. Não só financeira de pagar um curso, mas de locomoção. Era tudo muito limitado, assim, né? E aí, quando eu percebo, né, consigo ter minimamente uma autonomia financeira, eu resolvo explorar mesmo, assim, outras possibilidades de arte, né? E aí a composição é uma coisa que me acompanha, embora não seja um cerne na minha carreira, assim. A música, ela acontece de uma forma muito mais como um prazer, assim, sabe? Eu não tenho nenhuma pretensão de virar uma grande cantora, compositora. É só um lugar muito pontual onde me ajuda, inclusive, a pensar, assim, né? Pensar ritmo, pensar construção de linguagem, tudo isso, assim, mas não é algo central, assim. E aí, acho que a última música, eu acho que a última música que eu lancei foi em 2020, eu acho. Não tenho certeza. Né? A gente... Logo aí, não faz muito tempo. E pensando na questão da colonialidade, né? Eu queria que você falasse, para depois a gente entrar no Escasso, pensando isso. O que faz ainda o Brasil ser um país colonial do ponto de vista da imagem cinematográfica? Eu acho que é importante, né, a gente ter uma noção que a colonização, né, ela é algo que ela se aprimorou. Não acabou a colonização.
Acabou a colonização nos moldes que a gente entende como colonização. A gente tem uma história no Brasil que é contada de uma maneira muito específica, onde a gente tem personagens, né, aí muito bem postos, que é o colonizador, o escravizado, e um apagamento total sobre as comunidades originárias mesmo, né, as comunidades indígenas. Eu acho que a colonialidade, a colonização que existe hoje na tela é uma colonização na ausência de uma ética diante de uma estética mesmo. Então a gente tem, por exemplo, o mito da representatividade, né? Que é onde você diz, estamos sendo representados, temos ali 1 ou 2 ou 10 representantes dessa comunidade específica, dessa comunidade negra, dessa comunidade branca, e muito raramente dessa comunidade indígena e quase nunca num entendimento que o Brasil não é feito apenas de negros e brancos, indígenas, mas também de pessoas de cor, pessoas racializadas. Então, acho que hoje a tela ela tem cada vez mais se comprometido num pacto que é sustentar o discurso da colonização, né? Então, a gente segue falando sobre racismo, sobre machismo, sobre classismo, mas a gente não fala disso de uma forma contemporânea. A gente ainda está, quando a gente bota no discurso, por exemplo, de um personagem negro, né, sobre o que é entrar em contato com a sua ancestralidade, ou o que é o racismo, né? E o racismo ainda é uma situação extremamente avassaladora, onde alguém diz você não deveria estar aqui, você é uma pessoa negra, não gosta de negros, sabe? Quando, na verdade, o racismo ele é tão aprimorado, ele é tão estrutural, que ele está, por exemplo, em coisas muito simples, que é o formato do prato que a gente come, né? Os talheres que a gente consome, as roupas que a gente veste. Você está num espaço onde não foi feito para você estar, né? A gente ter espaços públicos que a estrutura, a arquitetura, não uma arquitetura pensada numa inclusão, digamos, entre aspas, de etnias, entende? Então, quando a gente fala sobre como a tela está lidando com essa colonização, basicamente, quando a gente chapa uma imagem, né, isso é ser negro. E aí ser negro é morar na favela, passar por violências, por dores, mas a gente nunca consegue genuinamente trazer a interseção entre a dor e a alegria. Porque ninguém vive só de tristeza. A verdade é essa. Né? Essa que é a complexidade do Brasil. Né? A complexidade do Brasil é como a gente fala de um país extremamente violento, um país extremamente racista. E quando eu falo racista, né, a gente vai pensar primeiramente em pessoas negras, mas, por exemplo, a gente não consegue discutir o que é o racismo que acontece com as pessoas que moram no norte do país, no Nordeste, onde não vai ser o estereótipo de negro sudestino que a gente tem, né? Vai alterar o cabelo, vai alterar o formato dos olhos, vai alterar o tom da pele. Tudo isso é fruto dessa dita miscigenação, mas também é fruto de um apagamento da resistência, da interseção. Então, eu acho que a gente tem uma tela muito sudestina ainda, onde a gente exclui bastante todo o resto do país, sabe? E isso também é colonização. Isso é colonial, né? Se você coloca o Sudeste como parâmetro de um país como o Brasil, do tamanho que é, um Sudeste muito recortado também, né? Porque você não vai falar de Minas, você vai falar Rio de São Paulo, né? Que é o que mais vende, geralmente é o que mais a gente acessa. E aí, obviamente, vão estar mais estereotipados. Tá, então o que você está dizendo, estou elaborando o que você está me contando aqui. O que você está dizendo aqui, embora talvez haja ou não, talvez haja um desejo de ter uma imagem decolonial, ela não é, porque ela trata numa primeira camada a questão da complexidade, e ela é colonial na medida que representa o que é ser, o que eles acham que é ser negro no sudeste do país, sem pensar
na diversidade que é o Brasil, como você falou mesmo, dos nordestinos, indígenas, o negro de Minas é diferente de um negro carioca, enfim, muito interessante. Agora, voltando para Escasso, tá? A gente vai para Escasso e depois vai cruzando, né? Esse é um projeto que ele foi idealizado, e roteirizado e dirigido por você e pela Gaia. E tem a fotografia do Luiz Gomes. Então, eu queria que você contasse um pouco do processo, como que você pensou o Escasso, como que ele faz essas intersecções, né, com a sua vida, com a sua experiência pessoal, com essa experiência de pensar o cinema, de pensar as telenovelas, com o que você projeta para o futuro, porque eu vejo você olhando para o futuro. Eu acho que quando eu terminei de escrever esse primeiro movimento do melodrama decolonial, que é Começaremos pela Cozinha, eu pensei muito, tem até uma parte, né, do texto onde eu entro numa crônica mesmo, literalmente, né, onde eu falo sobre o cansaço de você chegar em casa para conseguir assistir a novela das 9 e aí não se incomodar com o seu sofá, que é muito velho, não prestar atenção na comida que você está comendo. E a TV, né, de LCD ser, sem dúvidas, o eletrodoméstico mais caro da sua casa e tipo, onde você ainda está parcelando, onde está cuidando, né? Porque a televisão, ela é um bibelô do brasileiro, né? A gente pode ter uma geladeira muito velha, mas as pessoas vão parcelar uma televisão em 24 vezes para poder ver a sua novela, ver o seu telejornal, seu canal de domingo. E aí eu fiquei pensando sobre quem está vendo, né? Mais do que o que está passando. Né? Quem está atrás dessa tela, né? Quem está assistindo um tanto quanto hipnotizado, né? Essas produções. Que vem, inclusive, tentando romper com essa lógica. Eu vejo um esforço e um caminho, assim, né? Acho que a televisão brasileira até já mudou bastante. Longe do ideal, mas mudou. Mas eu fico pensando nessas histórias de quem está vendo, né? Que são as histórias daqueles ditos desinteressantes, digamos assim, né? Que é um personagem que se caísse numa mesa de roteiro, que sem grandes plots, uma mulher que ocupa uma casa e quer ficar na casa porque ela é apaixonada, porque ela se apaixona pela dona da casa. Tipo, tá, mas qual é o plot twist? E aí, se a gente quebra tudo isso e vai pra quem é essa personagem? O que ela tá pensando? O que ela tá fazendo? Quais são os hábitos dela? Como ela fala? Como ela pensa? O que ela teria de interessante para falar, visto que ela é uma passeadora de cachorros, como ela diz mesmo, né, no Escasso, uma profissional de pet. E a única grande coisa que aconteceu na vida dela é essa casa que ela viu aberta e entrou. E todo o filme se passa nessa conversa com ela, né? Na conversa de alguém que está sempre quieto, vendo a cena acontecer, vendo a mocinha no cavalo, indo encontrar o mocinho, vendo o grande momento onde a família vai se reunir em volta da mesa de Natal, vendo... ou vendo tipo, o núcleo favelado da novela, que deveria te gerar uma sensação de identidade, né? Porque a representação ela não te gera identidade, né? Ela te gera informação. E a informação ela não te gera experiência. São coisas diferentes. Né? Eu posso ter uma informação sobre algo, ser quase o que uma especialista, mas não viver essa experiência. Então, o que teria essa boca para falar se ela tivesse vida? Meio que parte desse princípio Escasso. Né? Eu olho e falo, pô, e se eu resolvesse escrever algo sobre alguém que vê televisão, uma pessoa da cultura da televisão, né? Tipo, que vive a sua vida, tem a sua comunidade, mas é atravessada por essa cultura pop, né? Que fala com tiques da televisão, que vai ter um sotaque muito parecido com aquele que vê na novela, que isso acontece, né? A telenovela ela é uma formação de identidade. E aí parte basicamente disso, primeiramente. Assim. Eu olho e falo, tá, como eu construo uma personagem que
sendo ainda dentro de um cinema, né, que nem vislumbrei, na verdade, eu não tinha nem vislumbrado ainda um cinema. Pensei, como eu construo uma personagem onde exista identidade e não uma representatividade, exatamente, necessariamente. E aí eu escrevo escasso, começa essa história da Rose, concluo o roteiro, falo com o Luiz. O Luiz é a primeira pessoa com quem eu falo, né? O Luiz, ele é da Pavuna. O Luiz era do asfalto, assim, do asfalto, tipo, 3 metros, que era, tipo, era da favela, ele era, tipo, sei lá, das primeiras ruas do asfalto, assim, da favela. Mas a gente estudou junto na 5ª série. E aí, a gente tem uma trajetória bem parecida, assim, ele fez ciências sociais, eu também fiz. O Luiz foi pro cinema, eu fui pro teatro, eu fui pro cinema e a gente se encontrou, assim. E aí eu falei, pô, quero que o Luiz fotografe. Até porque tinha uma relação muito clara com câmera, né? Com a tela, no caso, né? Que é tipo, o negão, ele é o olho, né? Ele é esse olho, ele é essa câmera que tá olhando, que tipo, você... que tem essa brincadeira do teatro de quebrar a 4ª parede. Mas aí, como você quebra a 4ª parede sem ser tão clichê quanto as séries, que é virar e falar, agora tá acontecendo isso, tô aqui conversando com ela e eu vou virar pra ele e vou falar tal coisa. Tipo, como de fato a câmera vira uma pessoa, né? E aí a câmera... E eu pensei, pô, a câmera, né? A câmera essa majoritariamente preta, né? Tipo, eu nunca vi uma câmera de outra cor. Então, tipo, essa câmera preta ou prata, mas, tipo, preta, esse negão que é a câmera. E aí, por que não, se a câmera é o negão, não ser o fotógrafo um negão, né? E essa interseção entre essa mulher negra e esse homem negro, essa mulher lésbica e esse negão que ela está sempre provocando, que em vários momentos ela zoa essa heteronormatividade dele, né? Mas e aí, como essa mulher se enxerga? Né? Será que o cinema dito negro, né, é um cinema que necessariamente vai falar só de pessoas negras? E aí eu olho e falo, tá, na época ainda não tinha nem pensado em mim como atriz, né? Mas eu pensei, essa personagem ela não vai se identificar como negra, independente do tom da cor dela, porque isso é um dado real no Brasil. Né? Se você não é retinto, existe muitas possibilidades de você burlar. Você pode ser a morena, você pode ser a jambo, né? E isso também é uma consequência, né? Tipo, o clareamento, né? Essa ideia da miscigenação num Brasil mais claro, ele não se dá só sobre o tom da pele. Para mim, o tom da pele vai ditar, obviamente, talvez mais as violências, embora hoje nós tenhamos uma comunidade parda muito mais assassinada, né? Por ser a maioria, né? No sentido de entendimento do que é negro, dentro dessa camada de negritude. As comunidades pardas, elas são a maioria. Dentro do IBGE, então são os que mais morrem, né? Então, tipo, entendendo o pardo dentro dessa gama da negritude, eu falei, tá, beleza, essa mulher, ela não vai se entender como uma mulher negra. E ela vai vir de uma relação interracial, porque, mesmo sendo um documentário falso, eu quero trazer uma autoria, eu quero trazer dados de realidade. Assim. O documental vai ser a minha casa, vai ser as minhas fotos. Tudo isso antes de eu entender que eu atuaria, assim, ainda estava muito reticente. Falei com o Luiz, falei com ele sobre a ideia, ele curtiu. Eu falei, bom, não faz sentido essa diretora ser uma pessoa negra, porque não vai haver violência. A gente vai fazer um filme muito confortável, que é muito bem roteirizado, no sentido onde uma pessoa faz as perguntas, aí a atriz responde, né, que seria, no caso, eu. Então, por mais que eu fakeasse um sotaque, por mais que eu fakeasse uma branquitude para perguntar a ela, não teria o tom documental, a provocação, né? E eu acho que é inevitável, assim, quando a gente diz que o racismo ele é estrutural, a pessoa branca ela pode ser a mais acolhedora e legal do mundo. Mas há tensões, né? Há triangulações, há pactos silenciosos, né? Quando você está em ambientes. E, para além desses pactos, eu queria trazer no filme também, que é um dos capítulos do melodrama decolonial, que é o pacto entre a negritude e a branquitude, né? Um pacto de contar uma história de violência, de dor, de
de um colonizador de um povo colonizador e de um povo oprimido, mas ainda assim não permitir com que a memória indígena se faça presente, seja sempre uma memória, uma lenda. Então a gente avança nas discussões raciais, diplomáticas, estruturais sobre a colonização, mas a gente não consegue trazer com a gente a presença indígena, né, para discutir até mesmo as interseções do que é ser uma pessoa de cor no Brasil, né, entender que não existe só esse lugar. Então eu olho e falo, bom, vou chamar alguém, não tinha outra pessoa para chamar, porque a Gaia era a pessoa que eu confiava para isso, porque eu saberia que ela ia sentar ali e por mais difícil que fosse traçar esse diálogo aconteceria no set, com certeza, assim. Eu tinha noção disso. Então, eu convidei a Gaia, falei com ela, tipo, ela topou de cara, porque a gente já estava numa conversa sobre o longa dela, que é o Ediá, que é um projeto que ela tem há muito tempo. Então, eu convidei, ela topou de cara, e aí a gente gravou, tipo, uma semana depois, assim. Convidei a Madara, a Luísa, para ser assistente de direção, e a Gaia chamou a menina do som, que eu vou lembrar o nome dela, que foi, tipo, uma pessoa fundamental, assim, pro filme. E como que as pessoas brancas, elas recebem seu filme, assim? Porque, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu ri. Porque eu achei, assim, tipo, uma provocação total, assim, uma coisa. O gato vem comigo. E tipo assim, fala, meu, é isso que você... Sabe, assim, tipo, uma visão também um pouco estereotipada de uma pessoa negra. Então, queria entender, assim, se você teve algum feedback, como que foi, enfim. Eu acho que tem uma questão que é como as pessoas negras e como as pessoas brancas recebem o filme. Tá. Não é só... Não existe uma estranheza só das pessoas brancas. Como a Rose é uma personagem que ela tem uma coisa muito guigueira, assim, né? Tipo, eu queria muito ritmo de meme para essa personagem. Então, esse é o gatinho. Eu fui pensando, cara, o que provoca afeto? O que provoca afeto nas pessoas? É bicho, é dinheiro, é o churrasco. É tipo, é isso que você... É quase um... É isso que você espera, mas é isso, eu vou me acabar nesse churrasco. Tipo, eu tô numa casa na Tijuca, num bairro seminobre do Rio de Janeiro, sabe? Eu quero, tipo... E eu tô ocupando essa casa, e eu vou beber, eu vou comer. A gata branca me ama, logo a branca, né? A pretinha, ela é mais raivosa. E eu não sou uma pessoa negra, eu sou uma cabocla. E isso incomoda também, que é tipo, mas você se identifica como uma pessoa negra, como ela é uma cabocla, né? E eu acho que das pessoas brancas, a maior afetação, sem sombra de dúvidas, é a dificuldade de reconhecer a autoria de uma mulher negra nesse filme. Que é olhar para o filme e falar, não conceber, assim, em muitos momentos, em muitos festivais do Brasil, mais do Brasil até, as pessoas falam, você é atriz do filme, né? Tipo, eu falo, não, eu entendo que eu tô ali na tela, mas ignoram solenemente, assim, né, a cartela do filme, tipo, tudo. Ou então tem uma relação muito de terem muitas exigências, do tipo, mas tá, você escreveu, mas o que você fez no set para dirigir? Tipo assim, né? Porque a gente tem essa cultura colonizadora de que a direção é a grande estrela do cinema, né? Como se pra gente estar aqui acontecendo, o som não fosse fundamental. Ou a cor não fosse fundamental, a fotografia não fosse fundamental, o foco não fosse fundamental, o cenário não fosse fundamental, o figurino. E mesmo as ideias, né? E as ideias. Você tem uma ideia inicial e compartilha e isso vai crescendo, né? E que é uma cultura específica do cinema, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, as novelas, aí por isso o meu apego a essa cultura tão pop e ao mesmo tempo colonizadora, que é a autoria, né? O autor como um autor mesmo, né? Tipo, o roteirista como o criador daquela obra. A Glória Pérez, o Manuel Carlos, Valci Carrasco, eles não precisam estar atuando
ou dirigindo para serem respeitados pela autoria deles, né? Mas no cinema a gente tem uma relação onde o diretor ele meio que quase manda, né? Ele está acima de tudo e de todos, do esforço às vezes até mesmo do próprio criador da obra, né? Então tem essa relação assim. E aí onde no set a gente tinha muito essa perspectiva, né? Tipo, eu fiz toda uma construção mesmo de uma direção artística, sabe? Aonde, com certeza, a Gaia, o Luiz, todo mundo colaborou, assim, mas eu sei, tipo, desde a escolha da capa com o Mulambo, para poder rasurar mesmo, tipo, deixar marcado que esse filme tem uma ligação com as artes plásticas, né? Eu chamei o Mulambo para fazer a arte do filme, desde pensar a estética mesmo da Rose, tipo, ela vai estar de vermelho, ela vai estar como ela, o estilo que ela está vestida, tem uma relação, tem uma reverência ao MST, a Rose está de vermelho, tem várias... Tem vários segredinhos o filme, assim, quando você vai olhando bem, assim, né? E tem a correlação entre a mãe da dona da casa, que é uma mulher branca, que é a minha mãe na foto, e a Gaia como diretora, né? Tanto que ela vira e aponta para a câmera e fala, tu vê que ela não é tão da cor assim, né? Já tem uma coisa aí, que é a mãe branca, né? E ela mostra depois uma foto da família, que é a criança, a mãe branca e o pai negro, e ela fala, tá pra tu, hein, negão? Tá pra tu a cor, não só a cor dele, mas a cor da mulher, a cor da criança, aquele cenário, né? Aquela diretora, tipo... E é isso, ela vem de tons provocativos, assim. Uau! Como que foi? Eu queria que você falasse, inclusive, dos festivais que o filme participou, porque assim, um filme, essa construção árdua que você está falando, essa construção da sua trajetória, é uma combinação da sua trajetória profissional, da sua formação, né, e de tudo que você fez. E eu queria que as pessoas tivessem ideia de onde o Escasso esteve. E eu acho que é melhor estar na sua voz do que eu ficar lendo os papéis aqui. Então, se contar os festivais que ele circulou, os prêmios, assim, resumidamente, os prêmios que te confere reconhecimento, sabe? Eu talvez não lembre de todos os festivais, porque foram muitos festivais. Mas os mais importantes, a gente tem aqui o Clermont-Ferrand, tem esse do MoMA, tem... vou fazer a timeline do filme dentro do que eu lembro. O filme estreou no Índia Lisboa. A gente inscreveu em vários festivais no Brasil, não foi aprovado nenhum. O Índia Lisboa aprovou o Escasso. E aí, no Índia Lisboa, a gente ganhou de melhor filme de ficção. Quando a gente voltou de Portugal, a gente estava aprovado para o Festival do Rio. E aí, no Festival do Rio, o filme ganhou de melhor filme. No Festival do Rio... no Festival de Brasília, melhor direção, melhor atuação e melhor filme, melhor curta, né? E aí a gente foi pro Mix Brasil, que também ganhou de melhor filme. Fomos para... Festival de Brasília? O Festival de Brasília. Fomos acho que pro Fórum BH, fomos para Tiradentes, fomos para Rotterdam, para Clermont-Ferrand, que a gente ganhou uma menção honrosa de novas linguagens, e também no MoMA, que foi uma seleção, na verdade o MoMA não é nem um festival em si, foi uma seleção do MoMA dos melhores filmes do ano, e aí que era novas linguagens, novas diretrizes. Teve um outro longa, que eu não vou lembrar o nome, e Escasso, de Brasil. Tiveram alguns festivais nos Estados Unidos, alguns vários que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas foram pelo menos em 5, por baixo em 5. Teve um outro prêmio que eu não vou lembrar. Mas conta pra gente o que significou isso pra você. Tá. Como que você sentiu, o que você entendeu, o que significou para você, para sua né? família. Eu não venho de uma formação do cinema, eu venho de uma formação teatral muito intelectual, acadêmica, assim, num lugar de muito estudo, muita pesquisa. E eu não... todos os festivais de cinema que eu tinha participado até então, eu tinha participado
como espectadora, né? Eu me entendia como quase uma fordista do audiovisual ali, trabalhando para os streamings, tipo... participei do colaboratório da Netflix, que é uma seleção que eles fazem dos 16 melhores roteiristas do Brasil, 16 melhores roteiristas negros. Então, eu estava nessa redoma antes do filme acontecer. Quando o filme acontece e ele começa a acontecer pelas próprias pernas dele, porque realmente antes a gente bateu em muitas portas e nada tinha acontecido, acho que o Indie Lisboa, eu tenho muito carinho por esse festival, porque o Indie foi muito... Ele realmente abriu assim, as portas para o escasso acontecer. E eu até brinquei com a Gaia, falei, caramba, a gente precisou vir até Portugal, pro Brasil, falar, olha, esse filme existe, né? Então, assim, acho que os prêmios, eles são uma consequência de um esforço de muito tempo. Eu vou confessar para você, Val, que eu não tenho uma relação... Óbvio que eu gosto, adoro tipo, ver os prêmios lá, falar, caraca, aconteceu. Mas eles não me colocam em nenhum lugar de grandiosidade, assim. Na verdade, e nem da minha família. Vou falar uma coisa, meu pai, ele acha muito legal, mas assim, ele nem entende muito bem. Ele sempre pergunta se dá dinheiro algum prêmio. Tipo, ele acha mais legal o filme, ele acha mais legal a minha capacidade de ir para caminhos que nem ele imaginou para mim. Essa é a parada que bate para minha família. Não tem uma relação do prêmio. Eu nem vislumbrava o Escasso como um filme em festivais. Eu lembro que quando a gente finalizou o filme, a Gaia virou para mim e falou, olha, acho que ele não vai passar muito em festivais, não tem muito perfil, os festivais são coisas mais lânguidas e tal. Eu falei, tudo bem, vamos botar no YouTube. Ela falou, não, vamos tentar, também não vamos jogar no YouTube. E aí foi acontecendo. Eu acho que de todos, né, de todo isso, o que mais bateu em mim e que houve um lugar de muita satisfação pessoal seja talvez que as pessoas nem liguem muito, que é o MoMA, assim. Porque eu acho que ali, internamente, eu recebo uma mensagem de que é uma obra de arte, sabe? Tipo, e eu tenho esse cuidado, assim, com o Escasso, né? Eu tive muito esse cuidado de trazer para ele uma ideia de obra de arte mesmo, dele ser um filme, né? Tem o Antonian, que fez a cor, por exemplo, a gente já tinha trabalhado antes, ele falou, tem uma coisa que você tinha feito no clipe que eu tinha feito com a Madara dirigindo e roteirizando. Ele falou que vocês gostaram de botar umas cores, uns brilhos, e eu acho que esse milho tinha que brilhar, eu acho que essa ideia que vocês tiveram aqui funcionaria muito. E aí quando ele aumenta a cor do brilho, eu falo, caraca, é isso, né? Tipo, o milho que é tão importante para as comunidades latinas americanas, sabe? Tipo, o milho que é tão importante para a formação da culinária indígena, sabe? Tipo, americana, assim, né? Latino-americana, né? Norte-americana. Então, né? Porque os Estados Unidos já foi México, então, enfim. Tem toda essa relação, assim, que eu olho e falo, caramba, existe um primor, que foi uma escolha, né? Tipo, eu tinha escolhido o milho, já tinha escolhido tudo isso pensando muito, né? O prato de arroz e feijão. Então, eu tinha esse cuidado, assim, né? Tipo, as referências mais fortes de Escasso são artistas plásticos, né? Tipo, é o Yuri Cruz com a pretofagia, é o Mulambo, é o Ribes com uma obra que é totalmente de interseção entre as comunidades negras e indígenas, é a Geviana, é a Marcela Cantuária, são as grandes referências desse filme esteticamente, para além do Eduardo Coutinho, para além do MC Negão da BL, né, que aí já são referências mais esteticamente mais ligadas ao cinema, o Negão da BL ligado ao YouTube, essa fala mais rasgada, mas assim, foi uma costura muito minuciosa que eu fiz, assim, de eu conseguir olhar e falar, cara, de pausar uma imagem e olhar e falar, tá, tipo, eu consigo ver o Mulambo aqui. Eu pausar uma imagem e falar, caraca, eu consigo ver uma montagem da Geviana aqui, consigo ver o MC Negão da BL aqui. Tipo, eu tinha essa coisa de pausar muito filme
para olhar às vezes as imagens assim que ele estava se formando, né? E que quando eu virei atriz do filme, quando eu decidi que eu ia atuar, foi um processo solitário, porque a gente estava na pandemia, então eu ensaiei sozinha muitas vezes. Ele se tornou para mim um lugar mesmo de falei, caraca, eu não queria que ele fosse só um filme, eu acho que ele é uma obra de arte, assim. Quando o MoMA me traz para esse lugar, eu falo, caramba, tipo, um esforço de vida, tipo, um esforço mesmo, sabe? Foi muito trabalhoso, tipo, fazer um filme que parece que é o acaso, né? Muita gente pergunta, mas o roteiro é improviso? Tipo, e o acaso, na verdade, parecer que é um acidente foi muito trabalhoso fazer, sabe? Tipo, esse pré e após também, decidir o que entrava e o que não entrava, porque, tipo, tinha muita coisa no roteiro também, então... que foi após também foi um diálogo muito bom com a Gaia, onde ela falava, não, isso eu tenho que entrar. E aí, às vezes, eu era minha reticência e falei, não, mas se ela tá falando que tem que entrar, eu vou botar porque tem que ter tem que resvalar essa diretora branca, porra. Se eu chamei, ela tem que aparecer, entendeu? Ela tem que existir. Ela tem que ter voz pro filme ter complexidade, ter essa atenção. Tipo, se eu acho isso muito estranho, tipo assim, acho que ela tá sendo... Tipo, não sei se eu gosto disso, tipo assim, essa é a questão, né? Essa é a interseção que eu tô buscando. Então, no final, foi muito o MoMA que me deu esse calor interno, assim. Que bacana. Está acabando quase o nosso tempo e eu queria que você falasse um pouco do seu conceito de melodrama colonial. Decolonial. O melodrama decolonial, ele é uma pesquisa que eu venho travando eu comigo mesma. Que basicamente fala sobre como a gente pode vislumbrar novas linguagens, novas éticas, novas éticas de imagem. Quando eu digo ética, eu estou falando de imagem, né? Quando eu falo linguagem, estou falando da linguagem dentro também da imagem, porque o cinema ele não desassocia, não existe essa possibilidade. Dentro de uma cosmologia cinematográfica mesmo. Então, quando a gente está falando... o melodrama ele vai discutir como a gente cria identidade na imagem e destitui essa ideia da representatividade como algo que dá conta de tudo. Porque é isso, né? Nós somos feitos de muitas identidades. O Brasil é um país de muitas identidades, onde a representatividade não dá conta de abraçá-las. Então, a gente vive uma era hoje muito interessante, potente, frondosa, que é a era da representatividade, onde a gente está falando sobre como é importante se ver, né, se enxergar. Mas a Beatriz Nascimento tem uma fala que é muito interessante, que ela diz, uma imagem do outro, né, um refletindo o outro. E refletir, não necessariamente, né, nessa ideia de eu te enxergar, de eu me ver em você, não necessariamente faz com que eu seja você. Eu acho que quando você encontra uma identidade, tipo, quando você vê um personagem que tem identidade, personalidade, quando ele é único, isso é tão potente quanto você buscar loucamente se identificar. Então, você está dizendo que você pode ter representatividade e essa representatividade não gerar identidade porque é uma coisa rasa, é isso? Por que uma representatividade não gera identidade? Eu acho que uma representatividade pode gerar identidade se ela não falar pelo todo. Quando você diz, esse personagem branco, ele representa a figura do branco, né? Esse personagem branco é uma das identidades do branco. Você cria outras possibilidades de enxergar aquela mesma história, aquele mesmo personagem. E aí é como a gente vai entrelaçando isso, e a ideia do melodrama é como a gente vai entrando num processo de decolonização, né? O Bispo do Rosário falou uma coisa bem interessante, né? Que é anticolonização. Eu ainda não cheguei numa abstração tão profunda, acho que ele é mestre pra caramba, e eu ainda estou na decolonização. E aí como a gente decoloniza esse processo, essa estrutura tão colonial que é o cinema, né? Que é a imagem mesmo cinematográfica, que é o famoso correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
né? Tipo, quais são as imagens que o cinema brasileiro vem produzindo e que até algum momento nos serviu como representação desse país e que hoje precisa dar um salto para um lugar de identificação desse país, né? Por exemplo, quando a Adilei Queiroz, que sempre brinco que o Adilei é meu padrinho, coloca a Leia, né, que é uma mulher tipo, de quase de 2 metros, se bobear, de 1,80 m e poucos, sabe, com uma cara super indígena, sabe, entre onde você poderia questionar, ela é negra, ela é indígena, tipo, né, você criar essa grande interrogação que a gente vive no Brasil, afinal, quem ela é, vivendo uma experiência que não é ela dizer que ela é negra ou que ela é indígena, vendo a experiência de uma mulher que descobre um petróleo, né, descobre um poço de petróleo na Ceilândia. O mato seco, né? O mato seco em chamas. E faz com que uma comunidade inteira se mobilize para que aquele petróleo, tipo, seja uma renda para aquele espaço, tipo, onde o petróleo vai mobilizar crises do tipo, queremos o partido do povo preso, sabe? Tipo, como a gente consegue criar outras narrativas que não só... como a gente consegue pôr uma pessoa de cor, uma pessoa racializada numa tela, sem com que o discurso... ela precisa justificar a presença dela, né? Esse é o melodrama decolonial. Como você cria uma imagem ética, de linguagem estética suficiente para que um personagem não tenha que se justificar por estar ali. Ele apenas existe na sua máxima potência. Porque quando você coloca um personagem para sempre dizer o que ele está fazendo ali, justificar a presença dele ali, né? Tipo, eu sou uma professora negra de escola pública, ou tipo, eu sou um motorista de ônibus. Quando a gente está sempre se justificando, em verdade a gente está reproduzindo uma lógica colonial, que é, e aí, por que você está aqui nesse espaço? Né? Por que você ocupa esse tempo de tela? É importante ocupar esse tempo de tela porque os negros são mais da metade da população brasileira. Né? Mas aí se a gente começa a dar lugar, sabe, mais do que tirar desse discurso da justificativa, né, da existência e dar lugar para essa existência, dar milhões de possibilidades para essa existência, você consegue criar a identidade, né? A identidade de um povo que não tem memória. Né? O povo, a gente só cria memória a partir do momento em que a gente escava. Né? A escavação ela é um processo de construção de memória. Então, para você criar memória, identidades, para você gerar essa experiência, é necessário que você escave aquele personagem, que você tire ele do senso comum e coloque ele no risco. Né? Se é um personagem negro, ele é um vilão, né? Ou se é um personagem, tipo, indo para o mais básico, né? Se o personagem negro é um vilão, ou se esse personagem negro, como Marte 1, que é um personagem que quer conhecer, tipo, ser um astronauta, sabe? O que acontece quando esse personagem para de justificar a sua existência naquela trama? Para onde a gente vai? Né? Essa é a minha pesquisa, assim, para onde a gente vai, para onde a gente caminha. E você vai publicar um livro, é isso? Tô nessa busca, né? Já tive algumas conversas, tá meio cristalizado, mas quero muito, fica aí até o convite para editoras. Tô muito interessada em publicar o melodrama, acho que já tem alguns anos, já tenho algumas escritas. Tô muito nessa busca de publicá-lo, ainda não sei se ano que vem, ainda tô vendo... Mas você já tem editora? Ainda não tem editora. Já tive algumas conversas, mas não fechamos ainda. Assim. E aí seria, pensa, melodrama decolonial, pensando na questão do cinema, é isso? Pensando no cinema. O melodrama, ele é uma escrita muito... Eu sou uma grande seguidora da Glória Anzaldúa, que é uma pensadora... ticana, que é um híbrido entre uma pessoa que nasceu, uma mexicana que nasce nos Estados Unidos, e a Glória pensa muito sobre identidade, ela fala muito sobre as fronteiras, do corpo fronteiriço, aquele corpo que é atravessado pela branquitude, pela negritude, pela cultura indígena, e ela como mexicana, pelos espanhóis. Então, a Glória, ela tem uma escrita muito filosófica, embora muito acadêmica ao mesmo tempo. Então, o melodrama, ele vai tratar de tudo isso que eu estou falando em tópicos muito específicos, que é, tipo,
o primeiro, né, que é Começaremos pela Cozinha, o segundo que é sobre terror social, e aí é uma conversa, não é um texto tão formal, uma conversa entre eu e uma jornalista de como as coisas se dão, tipo, perguntas e respostas, na verdade, uma entrevista tipo uma troca de e-mails, vai falar o caminho das águas, né, as espirais das águas, que é pautado num quadro da Marcela Cantuária, que é sobre a Zarpei, que é uma sacerdotisa inca, que foi encontrada a memória dela agora, tipo, para a Bienal das Amazonas. Então, tem esse... E aí vai falando, tipo, o que são as águas, né? Se a gente for pensar o cinema através do movimento das águas, da poluição, de como o movimento circular das águas traz a memória. Então, como a gente escava a memória no cinema, como a gente faz com que o personagem ele tenha um caminho mais fluido e menos rígido. Tipo, o primeiro é bem o escasso mesmo, que vai falar sobre terra, sobre como você dobrar a linguagem, descolonizar a linguagem através de uma desconstrução das formalidades cênicas. Então, o que é um arco narrativo de um personagem? Né? Tipo, será que a gente, quando pensa cinema latino-americano, a gente vai conseguir traçar um personagem dentro de todos os padrões europeus do que é construir um cinema? Talvez não. Então, vai discutindo isso através de uma discussão sobre plantação, o que a gente colhe da terra, né? Tipo, fazer cinema, o primeiro ato do melodrama fazer cinema é como plantar, né? Você precisa entender a terra que você está irrigando. Você precisa se alimentar para fazer sentido, você tem que comer desse alimento, né? Tanto que a Rose termina comendo no filme. Enfim, o próximo filme também é sobre terror social, e aí tem essa relação bem forte sobre informações trocadas. Então, ele vai indo num campo lúdico, não existe uma fórmula, né? Faça assim, você faz o cinema decolonial. É tipo, vamos pensar uma nova perspectiva, né? E vamos pensar através de cosmologias que não sejam brancas, né? Tipo, se a gente está falando se a gente quer falar sobre escravidão, a gente vai ter que discutir sobre quem planta nessa terra, né? O que foi plantado nessa terra, tipo, o que está embaixo desse solo, quais são os esqueletos debaixo desse solo. Quando a gente bota uma semente na terra e ela brota e ela dá fruto, qual é a energia, qual é a memória que ela está escavando? O que a gente lembra quando a gente come uma batata doce, ou come um milho, né? Ou uma mandioca, tipo a mandioca que é gigante nesse país, que tem tipo desdobramentos alimentícios gigantes. Então, quais são nossos comprometimentos, né? Como fazer um cinema que seja politizado, porém pop, comunicativo? É sobre afetar, sobre sensibilidade, sobre não ter medo de fazer, de ir no que já não foi produzido, né? O que é um melodrama? O que é pornô chanchada? Afinal, o que é a novela de revista? O que é esse dito cinema brasileiro? Né? Quais são as linguagens? Como a gente escava isso? Como a gente cria uma nova linguagem? Como a gente pega o que nós temos de mais rico e precioso e como a gente fala, cara, isso aqui forma uma sociedade. Então, como a gente agora reconstrói, né? Tipo, é quase votar, né? Tipo, a gente quer mudar esse país, a gente quer um novo presidente. Quais são as novas éticas do cinema que a gente quer traçar, sabe? A partir de que cosmologia? A partir de que racionalidade, né? Mais do que uma ancestralidade em si, né? Acho que encantaria é essa, né? Que encantados são esses que a gente vai acessar na tela, sabe? Que personagens são esses que estão faltando e que existem aos montes todos os dias. Mais ou menos sobre isso, assim. Bacana. Porque, assim, o canal é um canal da escola de cinema, que é uma escola de cinema, né? Então, pensando que esse canal, que a gente está falando para um público que é os alunos. Então, que conselho que você daria para quem está começando? Escave a sua memória, porque eu acho que o primeiro processo de tudo num país sem memória, ou um país com uma memória mentirosa, é você primeiro descobrir sobre o que de fato você quer falar. No momento onde a gente está com tanta comunicação, assim, né, onde está globalizado, onde a imagem está disseminada de uma maneira intensa, onde a gente tem informação, mas não tem experiência, escave a sua experiência, né? Encontre ali
a melhor forma de se comunicar. E dentro do erro, né? Eu sempre termino o curso do melodrama falando isso, assim, né? Exu gargalha, então não há por que ter medo da comédia, né? Exu, ele é no erro que ele acerta, então é no caminho do erro que a gente encontra soluções, né? Não adianta ir para o que é óbvio, não adianta ir para o que já está acontecendo, né? Tipo, o que já está acontecendo há muito tempo, né? A gente está num mundo onde ele está acabando, na verdade, né? A gente está vendo o fim do mundo quase, se a gente não se renovar, se reinventar, se reintegrar com o que é fundamental, a gente não vai conseguir produzir nada que nos salve. Então, escave a sua memória. Obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada por ter vindo, obrigada a todo mundo, pessoal da Luz, Som, Michele. Obrigada enfim. a todo mundo, obrigada a você, Obrigada. Val. Foi ótimo, adorei.